Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. É, pessoal, o Vascão que agora só vai entrar em campo no Campeonato Brasileiro, planeja marcar amistosos. Vamos falar desse assunto, vamos trazer também informações quanto a reforços, né? O Vasco aí teve alguns jogadores especulados, alguns jogadores oferecidos ao nosso clube. O Vasco quer contratar um lateral esquerdo, um primeiro volante que já está praticamente fechado. Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aqui da contratação de um meio-campista e atacantes. Essas são as posições mais carentes que o Vasco entende que deverá contratar antes do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui de dois nomes que estão sendo especulados no Vasco. Também vamos falar da renovação de contrato do Nenê, que deve ficar para o Campeonato Brasileiro. Fiquem até o final, muita coisa para a gente falar hoje. Já vai deixando o likezão aí, como de costume, né, cara? Só clicar no gostei aí. Se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito. É de graça, velho. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Ativa também o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco que só vai entrar em campo aí pelo Campeonato Brasileiro no dia 16 de abril, poderá fazer amistosos até a estreia do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que essa derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca inibiu que o Vasco jogasse pelo menos mais 2 partidas até o início do Brasileirão. Iria jogar a final contra o Fluminense, ia ter 2 jogos contra o Fluminense, porém, agora o Vasco está meio que uma mini férias, né? E a diretoria do Vasco deverá fazer aí algumas mudanças, entre elas contratações e também saída de jogadores. Mas antes disso, o Vasco planeja marcar amistosos de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos. Vale ressaltar que teve informações que o Corinthians e o São Paulo tentaram procurar o Coritiba para marcar amistosos aí. São clubes que já estão eliminados nos estaduais. Seria muito benéfico ao Vasco tentar conversar com esses clubes aí para eles marcarem amistosos entre eles mesmos, né? Juntar vários clubes aí que estão na Série A do Campeonato Brasileiro ou da Série B para marcar meio que um mini torneio aí de amistosos para os clubes não ficarem parados, para os jogadores não ficarem parados, né? Apesar de ser uma situação bem constrangedora, para falar a verdade, pelo planejamento dos clubes, principalmente do Vasco, que investiu 100 milhões de reais em reforço, ficar praticamente um mês parado por incompetência, isso aí sim é meio constrangedor, mas é o que temos para hoje. E na minha opinião, os jogadores não podem ficar parados, porque vai ter uma pedreira no início do Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, uma estreia que ninguém gostaria de ter, mas é o que o Vasco vai ter pela frente, e antes disso, poderia sim marcar esses amistosos com clubes fortes aqui do Brasil, quem sabe até mesmo outros clubes aí fora do Brasil. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo esses amistosos, se você acha benéfico ao Vasco, ou se você acha que o Vasco tem só que ficar treinando, corrigindo os erros aí desse início de temporada. Bom, pessoal, vamos dar um girão agora das notícias. Vivendo aí um processo de renovação de contrato com o Vasco, ou até mesmo de aposentadoria, o Nenê pode continuar no Vasco pelas primeiras 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. O jogador que inclusive tem contrato até o final de abril pode jogar aí o início da Série A do Campeonato Brasileiro, tendo aí renovado pelo menos mais um mês o seu contrato. A definição está nas mãos da diretoria vascaína, que ainda planeja contratar um camisa 10, trazer um meia de articulação, porém vem encontrando inúmeras dificuldades no mercado. Caso não consiga contratar esse jogador, o Nenê deverá ficar no Vasco pelo menos até o início da janela de julho, né? A janela de transferências, quando o Vasco poderá fazer um investimento maior e tentar trazer algum jogador do futebol europeu. Pela carência do elenco, hoje o Vasco meio que se sente forçado a tentar renovar o contrato do Nenê, pelo menos nessas rodadas iniciais aí do Campeonato Brasileiro, porque eu tenho certeza que alguma coisa ele vai poder colaborar, apesar de não termos aí outra opção. O Vasco não tem outros jogadores no elenco com as características do Nenê, não tem meia de criação, vai ter que utilizar o vovô Garoto nas rodadas iniciais do Brasileirão. Outro jogador que vive uma grande indefinição dentro do Vasco é o lateral esquerdo Paulo Vitor, jogador que está emprestado pelo Internacional ao Vasco até junho desse ano. O futuro do atleta pode ser definido aí nos próximos dias. O técnico Maurício Barbieri vai decidir se quer manter o lateral ou não no nosso elenco. Vale ressaltar que o Vasco já está procurando um novo lateral esquerdo aí para a posição, e de acordo com as informações aí do Palco do Esporte, o Vasco já teria sondado a situação do lateral esquerdo Jamerson, que está atualmente no Guarani. Jogador de 24 anos, desperta interesse de vários grandes clubes aqui no Brasil, entre eles o São Paulo, Coritiba, Santos e Internacional, estão buscando informações desse jogador, além, claro, do próprio Vasco.
É um jogador interessante, né? É um dos grandes destaques do Guarani, mas o Paulo Vitor evoluiu bastante nessa temporada, né? Tudo vai depender aí do técnico Maurício Barbieri, se ele vai escolher, preferir optar em continuar com o Paulo Vitor e o Vasco tentar negociar com o Internacional a extensão do empréstimo dele, pelo menos até o término dessa temporada, ou se o Vasco vai atrás de um outro lateral esquerdo, o Jamerson, que é um dos destaques do Guarani. Com certeza esse lateral é um lateral caro, né? O Vasco vai ter que tirar o escorpião do bolso se quiser contratar esse jogador em definitivo. Por empréstimo, acho muito pouco provável que o Guarani vai liberar ele para algum clube aqui no Brasil. Na minha opinião, acho que seria válido o Vasco tentar aí renovar o contrato do Paulo Vitor, já que o titular absoluto é o Lucas Piton, vem jogando muito bem ali na lateral esquerda. E o Paulo Vitor seria bom para pelo menos compor o elenco do Vasco, né? O Vasco não ter que gastar um dinheiro aí sem precisão, né? Talvez trazer um jogador do mesmo nível do Paulo Vitor e gastar uma grana muito superior do que tentar pelo menos estender o empréstimo do atleta até o final da temporada. Sem falar também, né, cara, que ainda temos no elenco do Vasco o Edmar, né? Que tá lá, não é relacionado. Maurício Barbieri pouco utiliza o Edmar, mas isso daí foi coisa da diretoria passada, né? Que deu uma renovação automática ao Edmar e ele continua lá no Vasco, né? Infelizmente o Paulo Brax não conseguiu rescindir o contrato do jogador, não quis rescindir o contrato do atleta, né? E também não teve nenhum time do Brasil interessado em tirar o Edmar do Vasco. Bom, e por falar em reforços, né, cara, a situação aí do atacante Eduardo Sacha já foi resolvida, o Vasco não irá contratar o jogador, mas tivemos aí informações de como que teria sido essa negociação. A 777 Partners vetou essa contratação devido a um valor pedido pelo Atlético Mineiro. Ela teria pedido cerca de 2 milhões de dólares, um pouco mais de 10 milhões de reais, para negociar o atacante de 31 anos com o Vasco. Pelo entendimento do Vasco, não valeria o investimento devido à alta idade do jogador, né? Já 31 anos, o jogador já vem se encaminhando aí para o final da sua carreira e não vale o investimento de 10 milhões de reais. E o Vasco segue no mercado em busca de um novo centroavante aí, pelo menos para compor o elenco, ou quem sabe até mesmo colocar o Pedro Raul no banco, né? Para muitos, o Eduardo Sacha chegaria para colocar o Pedro Raul no banco. Eu não sei, cara. Talvez sejam atacantes do mesmo nível. O Eduardo Sacha mostrou ser um bom jogador no Santos, mas ele não vai vir para o Vasco, né? Já está totalmente descartado. O Vasco vai ter que buscar um outro reforço aí no mercado sul-americano. Quem está fechado com o Vasco é o volante Campuzano. O jogador já é aguardado essa semana no Rio de Janeiro para fechar contrato até o final dessa temporada com o Vasco. O Vasco que vai desembolsar um pouco mais de 1 milhão de dólares aí para contratar o jogador por empréstimo com opção de compra até o término dessa temporada. Vale ressaltar que o valor da compra do atleta, caso o Vasco queira exercer essa compra, terá que pagar ao Boca Juniors cerca de 4 milhões e 200 mil reais para contratar em definitivo o volante colombiano. E para fechar o nosso mercado da bola, o atacante Kennedy, que está atualmente no Valladolid, que tem passagens aí pelo Fluminense, pelo nosso maior rival Flamengo. Ele ficou muitos anos no Chelsea, teria sido oferecido ao Vasco. Jogador que está sem espaço lá no futebol espanhol, clube inclusive do Ronaldo, teria sido oferecido a algumas equipes aqui do futebol brasileiro, e entre elas está o Vasco. Mas de acordo com as informações aí do palco do esporte, nenhuma situação teve avanço até o momento. A gente não sabe se a diretoria do Vasco está analisando aí a fundo a possível contratação do Kennedy, é um jogador que joga ali pelo lado de campo, né, no Chelsea. Ele foi pouquíssimo utilizado, sempre foi emprestado a outros clubes e esteve na mulambada aí algumas temporadas atrás, também foi pouco utilizado do nosso maior rival. Deixe nos comentários se te agrada a possibilidade da contratação do Kennedy e também o Campuzano, que já é reforço do Vasco. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis.